Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, tá? Da primeira parte desse conteúdo que nós vamos trabalhar, que é a Terra e a vida, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o assunto por que, né? Nós temos vida só na Terra, né? No nosso planeta, ainda não foi encontrada vida em outros planetas. Bom, pessoal, para isso, a Terra tem uma condição, né, necessária à vida. E chegaram a um estudo e viu que na Terra nós temos toda estrutura para que ocorra vida que não foi encontrada ainda em outros planetas, né? Por exemplo, a disponibilidade da água, né? Nós, seres vivos, necessitamos diretamente da água, né? A nossa temperatura adequada. Nós não temos uma oscilação de temperatura que possa se afetar o ser humano, né? Quando nós estamos aí na parte da manhã, da tarde, em torno de 30 a 35 graus, né? À noite nós somos 20, 25, 27 graus, dependendo da região. Não tem aquela oscilação muito grande. Por exemplo, de tarde nós estamos a 50 a 80 graus e à noite menos 5, menos 6. Não ocorre isso por causa da nossa atmosfera, né? Ela ajuda a manter essa temperatura estável, tá bom? Então, galera, e a presença da luz solar, né? Se a gente pegar a temperatura adequada, presença da atmosfera e a presença da luz solar, isso forma um conjunto, tá bom? E esse conjunto favorece muito a vida na Terra, através da fotossíntese, né? Através do aquecimento, não deixar dessa oscilação de temperatura. Então, esses são alguns fatores, né, que permitem a vida na Terra, ok? Então, pessoal, nós falamos sobre a atmosfera, né? E vamos falar um pouquinho agora, né, dela. O que é esse ar que circula a Terra? Por que essa presença dessa atmosfera na Terra, né? Primeira coisa, nós temos atmosfera na Terra por causa da gravidade, tá? A gravidade, ela permite que tenha essa massa de ar que circula a Terra e protege a Terra, né? Nós temos vários tipos de ar, né, que, que criam essa atmosfera, né? Nós temos o gás de oxigênio, nós temos o gás carbono, nós temos o O3, que é o ozônio, né? E temos outros, gás hélio, né? Então, a atmosfera nossa, ela suporta todas as quantidades de gás, né? Formando essa bolha de ar, que, de um certo modo, ela faz uma proteção à Terra e é, né, essencial para a nossa sobrevivência. Então, o que mantém essa bolha de ar, podemos falar assim, é a pressão da Terra, é a gravidade da Terra. E essa atmosfera, ela tem algumas camadas, né, que subdivide ela. Vamos começar pela primeira? Nós temos a troposfera, né, que é a primeira camada e que fica a 17 quilômetros da superfície terrestre. Ali é onde ocorrem os fenômenos, como a nuvem, a chuva, os raios, tá? E ela há uma oscilação de temperatura de acordo com a altitude. Ou seja, quanto mais alto você subir na troposfera, mais frio será, ok? Pessoal, temos agora a estratosfera, né? A estratosfera, galerinha, é onde, né, nós temos a nossa camada de ozônio, né? Essa camada de ozônio, ela que filtra os raios solares, né? Não deixando que esses raios solares afetem diretamente os seres humanos, né? E lá ela está em torno de 35 a 33 quilômetros da superfície terrestre, tá bom? E ela tem uma oscilação também de temperatura mais diferente, tá? Quanto mais você sobe, maior será a temperatura. Por exemplo, inicial na estratosfera tem uma temperatura básica de 70 graus Celsius negativos. Quanto mais você ganha altitude, né,
vai aumentar essa temperatura. Ela chega de -70 até 0 graus. Ou seja, tem uma oscilação ali de 70 graus. Você vai sair por negativo e vai ao neutro, que é o 0 graus, né? Ou seja, você tem um ganho de temperatura. Temos a mesosfera, né, galerinha? Ela está localizada a mais ou menos 80 quilômetros da superfície, tá? E a temperatura dela vai ser ao contrário, vai diminuir de acordo que vai subindo, né? É ali onde os meteoros, meteoritos, eles ganham atrito. Olha que interessante, a atmosfera, ela tem essa capacidade, né, de degradar esses meteoros. E ali ocorre o quê? Entre esses meteoros, entra em atrito com essa camada e que forma nossas estrelas cadentes, né? Todo mundo já viu ou já ouviu falar de estrelas cadentes. Então, é nessa massa, né, nessa espessura que tem a mesosfera, que vai ocorrer o atrito, né, desses meteoros e vai gerar as estrelas cadentes, ok? E temos a termosfera, né? É onde as ondas de rádio, né, ela vai subir, ter o contato e retornar para a Terra. Ou seja, então, se você não tivesse, né, a termosfera, nós não teríamos, né, a comunicação, ok? E lá, pessoal, a temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius. Ou seja, é muito quente, né? Está acima do esperado. Por exemplo, Mercúrio, a oscilação dele, lembrando que é mais próximo do Sol, é de 430 graus Celsius, né? É o máximo que pode chegar a temperatura ali do ambiente, tá? E na termosfera chega até 1000 graus Celsius. A atmosfera, galera, ela está mais ou menos a 600 quilômetros da superfície terrestre. E nós temos a última camada, né, da nossa atmosfera, que é a exosfera, né? É ali que alguns gases se dissipam para o espaço, ok? Bom, pessoal, nós vimos, né, essas camadas e agora nós vamos ver um pouquinho sobre, né, deixa eu só achar aqui. Nós vamos falar sobre algumas propriedades do ar atmosférico, né? Nós temos as três principais, que é a pressão, tá? A compressibilidade e a expansibilidade. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da pressão atmosférica, né? Nós temos um exemplo muito bom aqui do livro, né? Que fala que uma pessoa subiu a 3.000 metros, né, de altitude e lá Vanessa comprou uma garrafinha d'água e bebeu essa água. Lá onde ela estava, a 3.000 metros da superfície, né, do mar aqui, a garrafinha estava em plena forma, né? O formato dela normal. Quando ela desceu os 3.000 metros, né? Chegou à superfície, ocorreu o quê? A garrafinha amassou. O que que é isso, galera? O que que ocorreu nesse caso? Pessoal, né? Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito fica o ar. Você tem menos presença de ar. E o que forma a pressão, né, em nós? Isso porque o ar é uma matéria, então a gravidade faz efeito sobre o ar, é essa pressão. Então, se nós estivermos no nível do mar, nós estamos sofrendo uma pressão do ar, tá? E quanto mais alto nós subimos, mais rarefeito fica esse ar. Ou seja, você vai ter menos presença de ar, consequentemente, você vai ter menos pressão sobre você, tá? Ah, professor, então por que o ser humano ele vai aos 3.000 pés e quando ele desce não acontece nenhum efeito igual aconteceu na garrafinha PET? Galerinha, o nosso corpo ele tende a equilibrar a pressão externa, tá bom? Então, quando você sobe, o seu corpo vai se equilibrar aquela pressão, que vai ser menor do que quando você desce de uma certa altitude, tá bom? Então, por isso que não ocorre isso,
tá? Mas o exemplo, se você for, né, para baixo, se você chegar no mar, fazer um mergulho, né? Quanto mais você desce, maior vai ser a pressão em você, né? Por isso que muitos mergulhadores, eles têm que subir após o mergulho devagar. O seu corpo ir adaptando àquela pressão. Você mergulhou muito, né, sobre uma grande carga de pressão ali no seu corpo. Então, na volta, você tem que subir devagar. Você não pode subir de uma vez, porque há uma grande oscilação de pressão. Então, por isso que quando eles sobem bem devagar para o seu corpo e equilibrando aquela pressão. Ok? Então, essa parte da pressão, né, está tranquila. E nós temos também, né, pessoal, a compressibilidade. O que seria isso? Que o ar ele pode ser comprimido, tá? Nós falamos, o ar é uma matéria. Você talvez não vê a matéria, mas ele é uma matéria, ele ocupa um espaço. Então, nesse caso da compressibilidade, nós temos o exemplo, né, do elevador. Esse elevador, pessoal, ele é feito através do ar, né? Ou seja, o ar ele pode ser comprimido, ele pode ser pressionado, mas vai chegar no limite, né, que ele não vai conseguir mais ser comprimido. Então, nós utilizamos muito, né, isso para fazer, né, esses elevadores. Ou seja, o ar vai impulsionar. Nesse caso aqui, ó, nós temos um pistão, né, e com a compressão do ar, vai ocorrer o quê? A elevação desse pistão e do automóvel. Ou seja, quem vai fazer o trabalho aqui é o ar, porque ele está sendo comprimido, ok? E ele é muito expansivo, né? O ar, se você liberar ele, ele vai se expandir. Ou seja, ele tem essas três características, né? A pressão, a compressibilidade e a expansibilidade do ar. Ok, galera? Então, pessoal, essa primeira parte da aula vai ficar por aqui, tá bom? Aí, a partir das próximas aulas, nós vamos dando decorrer a essas aulas. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, turminha.